Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo e pesquisador. Hoje vamos entender o que é o autismo. Rain Man, Forrest Gump, Dr. Cooper, não são poucos os personagens autistas, ou que parecem ser no cinema e em séries. Mas apesar de ser um tema comum, só começamos a reparar em autismo bem recentemente. Como Paul Offit conta no recomendado Autism's False Prophets, a primeira descrição formal foi feita só em 1943 por Leo Kanner, que reparou em crianças que não conversavam ou conversavam muito pouco, brincavam de maneira repetitiva, queriam os brinquedos e roupas sempre no mesmo lugar e tinham uma facilidade para memorizar listas. Outra característica é a dificuldade de imaginar conceitos abstratos, bem retratada no Destruidor de Guardiões da Galáxia, que é um alienígena autista bastante literal. O nome já era usado desde 1911 e vem de si mesmo, pelo mundo próprio em que as crianças parecem estar. Por muitos anos se achou que o distanciamento das crianças autistas, que não entendem as emoções das pessoas ao redor, nem olham nos olhos enquanto conversam, fosse culpa das mães distantes e frias, o que causou muita culpa em pais por algo que não depende deles. O autismo é uma alteração na formação do cérebro, não uma mudança repentina. O cérebro autista tem alterações na comunicação entre os dois hemisférios, direito e esquerdo, e menor desenvolvimento da amígdala, que regula emoções, e do cerebelo, que coordena os movimentos e o equilíbrio. Ainda não sabemos o que causa o autismo, mas em grande parte ele é herdado geneticamente. Para começar, ele é bem mais comum em homens. Pais autistas ou pais de uma criança autista têm muitas chances de ter um filho autista. No total, já encontraram alterações ligadas ao autismo em 20 dos nossos 23 pares de cromossomos. Como já explicamos no segundo Nerdologia, a maioria das pessoas nasce com mais neurônios e mais ligações entre eles do que precisa, e mantém só metade durante o crescimento. Enquanto isso, o cérebro autista mantém mais de 80% das ligações feitas na primeira infância. Mais ligações e mais neurônios que não querem dizer mais habilidades mentais. Sobre os dons mentais dos savants, pessoas com deficiências graves e algumas habilidades geniais, matemáticas, visuais ou uma memória excelente, menos de 1 em cada 10 autistas as desenvolvem. Embora seu diagnóstico de autismo seja questionado, Kim Peek, que inspirou o filme Rain Man, era capaz de ler 3 páginas a cada 10 segundos, o que o ajudou a decorar mais de 12 mil livros até sua morte em 2009. O foco que muitos deles têm como uma fixação em um determinado assunto como máquinas, ou a capacidade de se desligar do mundo externo, como o Abed de Community, pode ser tanto uma habilidade que desenvolvem quanto uma defesa contra os estímulos externos. Conversar olho no olho com uma pessoa pode ser algo intenso demais para autistas. Enquanto muitos têm habilidade visual e até musical bem desenvolvida, interpretar os sentimentos de outras pessoas é muito difícil. Como o Sheldon oferecendo uma bebida quente para alguém triste, eles precisam aprender as regras de convívio social. Oliver Sacks, autor de obras maravilhosas, conta em Um Antropólogo em Marte sobre Temple Grandin, uma professora da Colorado State University, inventora e autista, que explica como entendia muito mais os sentimentos de animais como vacas, pelas quais faz uma grande campanha de tratamento humanizado, do que animais humanos, que têm uma camada de interação social que não faz sentido nenhum para ela. Além disso, cada um desenvolve sintomas de uma maneira diferente, dos mais severos que precisam de supervisão constante, como Legião, filho do professor Xavier, aos mais leves, como os portadores de Asperger. O nome vem do médico alemão Hans Asperger, que também descreveu por volta de 43 meninos muito inteligentes, mas com sérios problemas de comunicação, relacionamento com outras pessoas e comportamento obsessivo. O que pode fazer você se perguntar sobre um certo personagem de Big Bang Theory. Segundo a psicóloga Ana Arantes e o Manual Diagnóstico e Estatístico, o Sheldon tem déficit de comunicação e interação social, segue padrões repetitivos de comportamento e interesse e deve ter manifestado esses sintomas desde a infância. Ou seja, mesmo que o produtor Chuck Lorre e o ator Jim Parsons digam que a intenção não é essa, o Sheldon ser classificado como dentro do espectro autista faz todo sentido biológico. Mas para ter certeza, ele precisaria passar pelos mesmos testes que uma criança precisa para ter o diagnóstico, procurar um pediatra ou um neuropediatra.
A maioria dos pais começa a perceber que os filhos não se comunicam nos primeiros anos, mas bebês já podem mostrar sintomas de autismo, como não olhar nos olhos das mães ou não responder ao sorriso de adultos. O mesmo vale para crianças com problemas motores ou de comunicação. Por ser um problema de desenvolvimento, o autismo não tem cura. Esqueça a câmara hiperbárica, dietas especiais, injeções disso ou daquilo. A terapia recomendada pela Organização Mundial da Saúde é a análise do comportamento aplicada, principalmente quando o acompanhamento começa cedo. Só quem não tem tratamento é o que atrapalha. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para mais assunto sério de séries não sérias, lembre-se de espalhar a conscientização sobre o autismo e até a próxima quinta. Um agradecimento a Ana Arantes, analista do comportamento e pesquisadora do Instituto Lamier Autismo na UFSCar. Esse Nerdologia foi um oferecimento da Nerd Store, que foi invadida por produtos Marvel, seu nerds. Almofadas, porta-retratos, bandejas de notebook com luz, aventais, máscara de dormir, canecas, copos, garrafas de alumínio, squeezes, quadros com luz, até a almofada de viagem para pescoço. São muitos produtos com Homem-Aranha, Hulk, Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Avengers, enfim, nerds, vai lá encher sua casa dos heróis Marvel na nerdstore.com.br. Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.